Estamos aqui nesta tarde com uma missão que transcende a todas as responsabilidades humanas, que é transmitir a palavra de Deus. Quando nós chegamos com o nosso coração diante da presença de Deus, Deus, Ele trabalha de tal forma que a sua vontade, ela sempre venha prevalecer sobre a vontade do homem. Nesta tarde, é uma tarde que Deus, Ele vai fazer a vontade dEle sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos sair deste lugar abençoados, convictos daquilo que Deus já nos entregou, aquilo que Deus já falou conosco. Nós iremos guardar, nós iremos zelar, porque nós iremos precisar de tudo aquilo que Deus já falou e aquilo que Deus vai continuar falando, para que nós possamos sempre estar de pé diante da sua presença. Irmãos, o livro de Juízes, ele é um livro curto, ele tem 21 capítulos. O livro de Juízes, se você for um leitor ávido da Bíblia, se você for um leitor que gosta das Escrituras, você consegue ler o livro de Juízes em 3 dias. Você pegando 7 capítulos por dia, 3 vezes 7, 21, você consegue ler todo o livro de Juízes. Só que o livro de Juízes, quando você lê ele completamente, talvez muitos leitores não tenham a mínima noção de tempo. Mas o livro de Juízes, quando você o lê, você nem percebe. Mas diz a história que o livro de Juízes ele foi escrito num período de 350 anos de história. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Quando nós folheamos o livro de Juízes, nós passamos por um período da nação de Israel, por um dos períodos mais difíceis da nação. A nação de Israel foi o povo exclusivo de Deus, foi o povo escolhido por Deus. Deus levantou um homem chamado Moisés para liderar a sua nação. A nação de Israel, ela sempre teve líderes exemplares para que sempre estivesse fazendo que a nação estivesse no plano e propósito do Senhor. Mas quando nós abrimos o livro de Juízes, nós vemos que Josué, ele já tinha falecido e que aquela geração, diz o texto, que foi congregada com os seus pais. O que significa isso? Toda aquela geração passou, porque uma geração passa e outra se levanta. Mas é importante a geração que nós estamos vivendo, de pessoas que têm um compromisso ímpar com a palavra de Deus. Ei, nós iremos passar, mas o que é mais importante é o legado que nós iremos deixar para esta geração que está se levantando. Uma geração que precisa conhecer a Deus, conhecer o seu poder, conhecer aquilo que Deus pode fazer ainda pela nossa nação. Ei, é tempo da nossa geração se levantar e ensinar essa nova geração que existe um Deus que guarda, que livra, que existe um Deus que levanta, que existe um Deus que unge, que existe um Deus que enche do Espírito Santo e que coloca o fogo na vida do homem para que ele possa sempre estar diante da presença do Senhor, para que as obras de Deus não sejam esquecidas. O texto que lemos nesta noite é um texto rico. Ele vai trazer alguns dramas para a nação de Israel, porque morreu seu grande líder, morreu a sua grande referência. Ei, crente, nós precisamos ter identidade. Porque quando nós temos identidade, a gente não se perde. A gente sabe quem somos. Como é importante a gente saber quem é diante da presença de Deus. A nação de Israel perdeu um grande referencial. Eles perderam a sua identidade, porque eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. Josué foi um homem que andou diante dos princípios da palavra de Deus. Foi um homem que nos momentos cruciais da história da nação de Israel, ele se colocou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir, quem vocês quiserem servir, vocês podem ir, mas eu e a minha casa serviremos. O que significa isso? Identidade. O que significa isso? Compromisso com Deus, com a sua palavra, com Deus das gerações. Porque Josué
Nós servimos um Deus que tem uma história, que tem uma identidade, e é necessário que o seu povo nunca se afaste da sua palavra, do temor, daquilo que nós possamos sentir, da presença de Deus, porque a palavra de Deus ela nos aproxima da nossa identidade. Que identidade é essa? A identidade do adorador. Que identidade é essa? É a identidade de conhecer a Deus, conhecer o Deus da palavra. Ei, nós estamos aqui nesta tarde dentro da vontade de Deus, dentro da sua palavra, e é necessário que nós compreendamos e entendamos nesta tarde que Deus ele quer fazer grandes coisas nesta geração. Ei, Deus quer trabalhar na tua casa de forma especial. Ei, Deus quer trabalhar neste lugar de forma tremenda. Deus quer trabalhar onde você mora de forma poderosa, para que todos venham saber que existe um Deus que trabalha nesta geração. Toda aquela geração foi congregada, e agora o texto vai nos fazer chorar, porque levantou uma outra geração, e essa geração que se levantou não conhecia Deus. Alguém falhou. Ei, não fale na sua responsabilidade. Ei, não fale diante daquilo que Deus já entregou diante das tuas mãos. O livro de Juízes é um dos livros que vai trazer o drama da nação de Israel. Ele vai trazer a nação por cima e ele vai trazer a nação por baixo. Ei, Deus não quer que você viva uma vida miserável. Deus não quer que você viva uma vida por baixo. Ele quer que você entenda os princípios basilares da sua palavra. Ei, nós temos a grande oportunidade, como já disse o escritor aos Hebreus, nós não podemos perder a oportunidade, porque nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ei, nós precisamos testemunhar, nós precisamos testificar, e nós precisamos ter a certeza que Deus está trabalhando nesta geração, porque está se levantando uma geração aí que talvez ainda não conheça o Senhor, e é responsabilidade desta geração de passar o conhecimento de Deus, de passar